Amém. Amém. Os irmãos hoje estão Tímidos, tímidos, né? quietinho. Queridos, nós estamos então na nossa sequência de mensagens dentro do Evangelho de João, né? Hoje nós vamos abordar o capítulo 3. Irmãos, eu espero que estejam seguindo o conselho do pastor de estarem lendo o livro de João durante a semana, para que quando chegar aqui não ficarem dependentes apenas daquilo que o pastor for pregar, mas que sejam edificados pela palavra de Deus, porque a palavra, irmãos, é que transforma, é a palavra que vai mudar a sua vida, é a palavra que vai transformar aquela situação difícil que você não sabe como resolver, é a palavra. Tudo que temos para vencer o mundo é a palavra que Deus nos deixou e o Espírito que Ele concede para aqueles que creem nessa palavra. Amém? Então nós precisamos dessa leitura diária. Então nós vamos, sem delongas, passar ao capítulo 3. Nós vamos ler, para não perder o meu costume, nós não vamos começar no capítulo 3, mas no capítulo 2, no versículo 23, porque se a gente não ler esse pedacinho, a gente perde um pouco da riqueza do que está sendo dito a partir do versículo 1 do capítulo 3. Então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, capítulo 2, versículos 23, e aí nós vamos ler o 3 até o versículo 15, eu acho, até o 10. Diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Prestou atenção? Estava na Páscoa em Jerusalém e muitas pessoas creram no nome dele. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Em toda a oportunidade que tem, João frisa o fato de que Jesus é Deus e conhece a cada uma daquelas pessoas que estavam na festa de Jerusalém. E ele continua dizendo: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Mantenha a sua Bíblia aberta e ore comigo. Antes disso, eu falei com o pastor que eu ia colocar essa minha capinha que eu ganhei. A igreja me presenteou com essa capinha aqui, ó. Bonita. Foi o Marcos que comprou, né, Marcos? Olha lá, o Marcos comprou. Vou até mais bonito o microfone. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Amém. E vamos orar em nome de Jesus. Veja bem, por que eu pedi para nós voltarmos para o capítulo 2, apesar do pastor Rafael já ter explicado todo o capítulo 2. Nós não vamos explicar o capítulo 2. É somente para que você entenda o contexto. O João não está contando uma história que começa aqui no versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. João está colocando Nicodemos no meio daquela multidão que Jesus conhecia a sua natureza.
João está dizendo que Nicodemos foi à noite ter com Jesus, porque Nicodemos viu os milagres que Jesus fez. Não é isso que Nicodemos mesmo vai testificar quando ele fala com Jesus? Ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. O João está dizendo que Nicodemos, apesar de ser um dos principais de Israel, um mestre da lei, um fariseu, um homem versado nas Escrituras, ele só estava ali por causa dos milagres que Jesus fazia. E isso João está fazendo Nicodemos, que em grego significa o vencedor do povo, ou a vitória do povo. Nicodemos, é isso que significa o nome dele. Ele está no meio do povo, ele é apenas mais um do povo. Ele não é ninguém especial, apesar do cargo que ocupa. Ele só está atrás de Jesus, interessado nos milagres que ele faz. E aí nós encontramos Nicodemos chegando para Jesus e dizendo: mestre, reconhecendo a posição de Jesus como aquele que estava com Deus. Lembram da pregação de 2 domingos atrás, quando nós falamos aqui do capítulo 1 de João? Por isso é que nós falamos aqui para vocês, o livro tem um começo, meio, fim, uma sequência. Há um ensino perpassando todas as páginas do livro. Então, quando João fala lá no começo que Jesus era aquele que estava com Deus, e eu disse para vocês que muitos acreditam em Jesus como aquele que estava com Deus, mas não acreditam em Jesus como aquele que era Deus, nós encontramos aqui João falando novamente, apresentando Nicodemos, que acreditava então que Jesus era alguém que era da parte de Deus, que fazia milagres que somente Deus poderia conceder que alguém fizesse, mas Nicodemos não se prostrava diante de Jesus como aquele que era Deus. E aí ele vai dizer: ninguém pode fazer esses milagres se não for da parte de Deus. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos a frase que gera no meio da igreja até hoje várias interpretações, várias tentativas de entender o que Jesus quis dizer com esta frase que Jesus vai dizer ali no versículo, vamos voltar aqui, lá no versículo 3. Em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos era: olha, Nicodemos, você é um professor de Escrituras. Você é um homem que conhece muito bem a Bíblia. Você é um homem instruído. Você é um homem que conhece as profecias. Você é um representante da lei em Israel. Mas você não está conseguindo ver o reino de Deus bem na sua cara, porque você não nasceu de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: apesar de ser escolhido, honrado, tratado como um grande mestre em Israel, você não é capaz de reconhecer as coisas de Deus, mesmo que elas estejam diante da sua face. Você reconhece os milagres, mas não reconhece que o autor dos milagres não é alguém da parte de Deus, mas o próprio Deus, o reino de Deus se instaurando no meio de Israel, o reino de Deus se fazendo presente no meio dos homens. Nicodemos, apesar de ser um mestre, você é um tolo e não entende que para entender as coisas que eu falo, para entender aquilo que eu faço, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, ao ouvir esta palavra de Jesus como sendo um mestre em Israel, conhecendo de cor quase todo o Antigo Testamento, os profetas, ele deveria ter se ligado na hora. Jesus está falando sobre algo que está previsto lá na lei que eu ensino. Jesus está me falando sobre algo que eu já ouvi em algum lugar. Deveria ter acendido uma lâmpada na cabeça de Nicodemos, porque Jesus esperava dele, um mestre da lei, que ele reconhecesse o que Jesus estava dizendo sobre nascer de novo, porque o nascer de novo era algo que estava lá, onde Nicodemos dia e noite folheava e ensinava para o povo. Mas ainda assim, Nicodemos não conseguia ver o reino de Deus diante dos seus olhos. E aí,
Jesus continua com misericórdia, com graça, com bondade. Ele continua explicando para Nicodemos que queria entender como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe no dia das mães, né? Olha lá Nicodemos, saudoso de ser embalado no colo da mamãe dele de novo, de sentir os carinhos, né, da mamãe, os beijinhos da mamãe, ser tratado pela mamãe. Nicodemos queria imaginar, será que tem como eu voltar, né, a ser cuidado pela minha mamãe? Mas Jesus, com muita graça, com muita misericórdia, vai dizer, continua lá, volta comigo lá no versículo 5, aliás. Em verdade, Nicodemos, em verdade, eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus dá a segunda dica para o aluno que está tomando bomba, que está indo mal na prova, que deveria ter tirado nota 10 de primeira. Aliás, afinal, era um mestre em Israel, um mestre da lei. Jesus dá a segunda dica: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos continua sem entender. E aí Jesus vai dar uma terceira dica. Ele diz, olha, aquele que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito, Nicodemos. A terceira dica, Nicodemos, acorda, Nicodemos, se lembra daquilo que você decorou desde que tinha 12 anos lá na escola rabínica. Olha a lei sendo falada para você. Eu não estou contando nada novo, eu não estou inaugurando nada que nunca foi falado. Eu estou aqui trazendo a concretização da lei e dos profetas. Tenta se esforçar, Nicodemos, faz uma forcinha, tenta se lembrar. Mas aí Nicodemos continua bobeando. E aí Jesus continua dizendo, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, porque o vento, olha Nicodemos, o vento, ruá, vento, sopro de Deus, sabe? Sopro de Deus, o vento sopra onde quer, Nicodemos. Você escuta o barulho que ele faz, mas você não consegue identificar de onde ele está vindo, nem para onde ele vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos. E Nicodemos, para tirar o zero, ele vai perguntar de novo, como pode ser isso, Jesus? E Jesus vai responder para ele, ô Nicodemos, meu querido, meu amado, você é mestre e não entende estas coisas que eu acabei de te falar, essas dicas que eu te dei. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Quando Jesus falou essas palavras, ele não estava falando nada mais do que aquilo que estava profetizado lá em Ezequiel capítulo 36. Se você abrir a sua Bíblia aí, lá em Ezequiel capítulo 36, você vai entender que era para Nicodemos ter ouvido as palavras de Jesus e ligado a lâmpada. Ele era mestre em Israel, ele tinha que entender aquelas palavras simples que já eram profetizadas por Ezequiel no capítulo 36, versículos 25 a 27, que diz assim, então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, para os observardes. Meus queridos, veja bem, Jesus estava falando com um mestre em Israel. Por isso que ele usava a lei, ele usava os profetas, ele usava a escritura. Ele esperava que um mestre em Jerusalém, um mestre em Israel, ele pelo menos conhecesse de verdade a interpretação correta daquilo que ele ensinava todos os dias para as pessoas que iam até ele para serem ensinadas. Mas Nicodemos, apesar de conhecer de cor e salteado esse texto que eu li para vocês, ele não conseguiu ligar a profecia ao consumador da profecia. Jesus era o cumprimento da profecia de Ezequiel, que
dizia que Deus iria fazer com que as pessoas tivessem um novo nascimento. É simples, não existe segredo, não existe mistério no que Jesus está dizendo. Se você quiser entender o que é nascer da água e do Espírito, você só tem que lembrar que quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Quem é? Jesus é a água da vida, meu irmão. Ele é a água da vida. Você precisa nascer das palavras de Jesus. Se você quiser ver o reino de Deus, você, Nicodemos, você, irmão, você, irmã, precisa nascer da água e do Espírito, Jesus vai dizer. E tudo que ele está dizendo é que você precisa receber as palavras de Jesus, porque ele é a palavra. Não foi isso que nós dissemos lá no capítulo 1? Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada, Ele é a palavra, então Ele é a água da vida. Quando nós encontramos lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo vai dizer assim, que que nós, maridos, devemos cuidar das nossas esposas, assim como Jesus cuidou da igreja, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós devemos cuidar das nossas esposas, assim como Jesus cuida da sua igreja, porque Ele purifica a sua igreja com a lavagem da água pela palavra. Você quer nascer da água? Você precisa nascer pela fé no ouvir a palavra de Deus. É o que eu disse aqui no início, irmãos. A igreja vem perdendo batalhas contra as trevas. A igreja vem se mundanizando, porque cada dia que passa a igreja tem deixado de lado a palavra para seguir após novas doutrinas, novas modas, novos ensinamentos, novas filosofias, quando tudo que pode nos fazer ser purificados é a palavra que Jesus encarnou, é a palavra, o Verbo que se fez carne, é o que Ele ensinou, é o que Ele disse, somente o que Ele disse, somente o que Ele ensinou é que pode nos fazer nascer da água. Assim, João vai dizer lá na frente, nós vamos chegar lá no capítulo 7, Jesus vai dizer, se alguém tem sede, vem a mim e beba, porque Ele é a água. Jesus é a água, Jesus é a palavra de Deus. Se você quer nascer da água, você precisa ouvir a palavra e crer que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para te salvar. Pronto. A partir do momento, Nicodemos, que você entender que eu sou a palavra profetizada, a água que é aspergida sobre você, o meu ensino, o meu ensinamento, as minhas palavras são espírito e vida. Quando você ouvir as minhas palavras, você vai nascer de novo, porque Deus vai tirar o seu coração de pedra e vai colocar em você um coração de carne. João está dizendo que Deus, através de Jesus, está fazendo o homem novamente, assim como lá no Éden, Ele pegou do barro da terra e soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente através de Jesus, das palavras de Jesus, de crer no nome do Senhor Jesus. Nós recebemos em nós o sopro do Espírito de Deus, e nós somos feitos novas criaturas. E aí Jesus acrescenta, não que Jesus está fazendo algo novo, Jesus está voltando a Ezequiel e diz, você também precisa nascer do Espírito, Nicodemos. Você que nasceu através da pregação da palavra, agora precisa receber o Espírito de Deus. Olha lá no versículo 6, o que está dito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito faz com que você receba o Espírito
Espírito de Deus. Uma vez que você crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você recebe o selo da promessa, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele entra na sua vida, ele sela você, ele faz de você uma nova criatura, ele transforma seu espírito que estava morto em delitos e pecados em um espírito vivo, vivificado pela presença dele, que gera vida, que traz você de volta à vida. E nós que andávamos mortos em delitos e pecados, agora vivemos para Cristo, pelo Espírito que habita em nós, pelo Espírito que ele nos concede. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, no Filho de Deus, recebe a plenitude de Deus, recebe a plenitude de Deus e passa então a participar da plenitude da natureza divina. É isso que está dito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: para que por ele você se torne coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Através do novo nascimento, a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa se torna uma nova natureza. Nós assumimos a natureza do nosso Pai, nós assumimos a natureza de Deus, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E é o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e que Nicodemos não conseguia entender, e que até hoje tem tantas pessoas querendo buscar tantas explicações mirabolantes, tantas explicações que não levam em consideração com quem Jesus estava falando, irmãos. Jesus está falando com o mestre da lei, para que ele possa entender a pregação de Jesus. Jesus vai usar aquilo que ele tinha, e nem com aquilo que ele tinha ele conseguiu enxergar, não naquele momento. Nicodemos deve ter ido para casa coçando a cabeça, mas esse Jesus fala difícil demais, mas esse Jesus fala umas coisas que eu não entendo, e olha que eu não sou burro, eu sou mestre em Israel, mas não consegui entender o que ele falou. Nicodemos deve ter ido humilhado para casa, um homem acostumado a proferir sermões, a ensinar multidões, a ensinar professores a ensinarem as multidões. Nicodemos deve ter ido para casa sem entender nada. Mas por que é que Nicodemos não entendeu nada? Porque a profecia é muito clara, irmãos. Não é pela força da carne, não é pela sua sabedoria, não é por você ser muito inteligente, não é por você ter capacidade mental de entender, porque a palavra é muito clara. Deus falando, eu é que espargirei água pura sobre vocês. Não depende de vocês, não depende de quem quer, nem de quem se esforça, depende de Deus. De Deus que decide abençoar a vida daquela pessoa que olha e não vê, vê o reino passando e não entende, olha para Jesus e não o reconhece, caçoa de Jesus, fala mal de Jesus, não entende as pregações que nós pregamos, não entende aquilo que os pastores tentam ensinar, mas em determinado momento acontece aquilo que Jesus disse: olha, não se preocupe, Nicodemos, porque você sabe que o Espírito, ele sopra onde ele quer. Você escuta o barulho, você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai, mas ele está lá, ele está soprando, ele está fazendo a obra dele, e quando você menos esperar, Nicodemos, você vai receber aspergidas sobre você, não porque você é inteligente, não porque você é capacitado, mas porque a graça de Deus te basta, a graça de Deus vai te alcançar e vai aspergir água pura sobre você e vai lavar de você os pecados que cegam os seus olhos, vai limpar de você as impurezas que te tornam imundo diante de Deus e vai fazer de você que está afastado do Senhor alguém que é chamado de filho de Deus. É por isso que as pessoas conseguem aceitar o escândalo da cruz. É por isso que as pessoas conseguem acreditar, você, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. As pessoas coçam a cabeça, as pessoas riem de nós, elas dizem: como pode, tem até uma música, como pode ao mesmo tempo o mesmo Deus ser três, não é? Não sei quem canta, não lembro mais, mas é um cantor famoso. Como pode? O mesmo
Legião Urbana, né? O mesmo Deus, ao mesmo tempo, é três. Eles não entendem, eles não conseguem fazer a conta e chegar no resultado. Mas quando a água que vem do céu é aspergida, água pura do Espírito de Deus, a palavra pregada por alguém que não quer ensinar através de suas próprias filosofias, através de seus próprios conhecimentos, mas simplesmente pregando a palavra de Cristo, aquela pessoa do nada, o vento sopra sobre a vida dela e as escamas caem nos olhos e eles conseguem olhar para a face de Cristo iluminado e elas aceitam o fato de que eu não sei como, eu não sei explicar, mas este é o Filho de Deus, este é o mesmo Deus que criou o mundo, este é o mesmo Deus que estava lá na criação com Deus, Ele era Deus, Ele criou todas as coisas, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e aceita esta verdade. Glória a Deus, aleluia. A conta não bate, mas a água é aspergida. Aleluia. É o Senhor quem faz com que aquele que não acreditava, não acreditou a vida toda, mas no leito de morte, antes de dar o seu último suspiro, quantas pessoas dizem: agora eu vejo, agora eu vejo, agora eu consigo acreditar, porque toda aquela força que me ligava à racionalidade, ao mundo, já morreu, já está esvanecendo. Agora eu sou fraco, e quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, dependente de Deus, é que a água vem sobre a minha vida e me elege, me abençoa, me escolhe e me enche do Espírito Santo e faz com que eu acredite em todas as palavras que foram pregadas durante anos e anos e eu nunca consegui acreditar, mas hoje eu só sei que eu creio. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E é isso que João está querendo nos ensinar através desse diálogo que causa tantas e tantas interpretações místicas. Interpretações: a água é o nascimento da barriga da mãe, porque nós saímos da água, ou é o batismo de João. Jesus está falando sobre a profecia de Ezequiel, por um homem que deveria conhecer a profecia de Ezequiel, mas que a vida toda leu as Escrituras como letra morta, porque a letra mata, mas o Espírito de Deus é que vivifica. Glória a Deus. É o Espírito de Deus que vivifica. E aí, meus irmãos, isso é o centro do capítulo 3 de João. Se nós continuarmos lendo, nós vamos encontrar Jesus explicando tintim por tintim para João. Nós temos alguns minutinhos ainda, nós vamos ler um pouquinho mais aqui. Você vai ver que tudo que Jesus vai falar agora é ensinando, falando isso para que Nicodemos possa entender, não agora, mas quando o Espírito soprar sobre a sua vida, Nicodemos, porque nós vamos encontrar esse Nicodemos, quando ele vê a oportunidade de condenar Jesus, ele não consegue. Lá na hora do julgamento, quando o Sinédrio estava julgando ali, tentando arrumar uma forma de condenar Jesus, Nicodemos não conseguia. Ele não entendia ainda perfeitamente, mas o Espírito já tinha começado a soprar sobre ele. E quando nós encontramos Jesus já morto, quando as palavras não estavam mais diante dele, quando o autor das palavras não estava mais diante dele, já estava morto na cruz, nós vamos encontrar esse Nicodemos ajudando José de Arimateia a pegar o corpo de Cristo e cuidar dele como o corpo de um rei, dando o valor em óleos e especiarias que era usado para embalsamar o corpo de um rei. Ali Nicodemos já começava a entender. Ali o Espírito Santo já estava fazendo diferença na vida dele, porque Jesus gastou tempo para explicar isso aqui para ele. Essas palavras loucas que Nicodemos ainda não conseguia entender, mas Jesus fez questão de falar. Então, meus irmãos, quando você estiver falando para alguém e a pessoa estiver com a cara de paisagem, não estiver entendendo nada, se você estiver pregando a palavra, continue pregando. Continue pregando. Continue pregando, porque Jesus não desistiu de Nicodemos. Ele disse assim para Nicodemos, é que ele disse isso. Foi para Nicodemos que ele disse a frase mais conhecida do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 16. Foi para Nicodemos que Jesus disse
Quando Jesus disse isso, João estava provavelmente ouvindo em algum lugar, ou ficou sabendo depois pelo próprio Nicodemos. Eu não sei como que João ficou sabendo do que Jesus disse, como que o Espírito trouxe ao conhecimento de João isso. Mas João escreveu o que Jesus disse para aquele homem que não estava entendendo nada. E muitas vezes quando nós pregamos para alguém que fica assim, a gente desiste. Mas Jesus não desistiu, porque ele sabia que essa era a palavra da vida, a água limpa que é aspergida sobre as pessoas, que no devido tempo vai transformar aquele coração. Ele disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê nele já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, Nicodemos, porque as suas obras, Nicodemos, eram más. Por isso você veio à minha noite, Nicodemos, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não quer andar de dia, Nicodemos, e não se achega para a luz, Nicodemos, a fim de não serem arguídas as suas obras. Mas, Nicodemos, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Essas palavras que nós lemos e que nós ouvimos tantas vezes foram ditas para um homem incrédulo que coçava a barba branca, coçava a cabeça, sem jeito, sem entender. Mas essas palavras ficaram gravadas. Eu me arrisco a dizer, quem sabe não foi o próprio Nicodemos que um dia encontrou-se com João e disse: João, uma vez eu encontrei com Jesus. Eu vou te contar o que aconteceu quando eu encontrei com Jesus, porque, João, eu fui de noite. Foi eu e Jesus, essa conversa foi entre nós. Aconteceu isso. E eu agora me lembro como se fosse hoje, quando ele me disse que Deus amou muito de tal maneira, que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, quando você pregar a palavra, crê que o que você está pregando, você está semeando. Talvez alguém vai regar, mas Deus vai dar o crescimento no tempo oportuno. E aí, temos um outro episódio para encerrar o capítulo 3 e passar para a nossa pastora Silvana, que vai fazer aqui uma homenagem muito importante, né? A cara dela. Se você continuar lendo, você vai ver Jesus sendo apresentado da mesma forma como João apresentou Jesus, tendo um embate, apresentou Jesus sendo testificado, tendo um encontro com um representante da lei, que era Nicodemos. João vai colocar na sequência um representante dos profetas, porque a lei e os profetas duraram até João, e não houve entre os nascidos de mulher alguém como João Batista. Ele é um profeta que haveria de vir antes do ungido de Deus. Amém, meus irmãos? E aí João vai colocar aqui um diálogo de João Batista com os seus discípulos. E se você prestou atenção no que João falou, no que João pregou, no que João escreveu, na conversa de Jesus com Nicodemos, João vai dar o mesmo testemunho que Jesus deu a Nicodemos. João vai dizer assim, quando ele foi perguntado: olha, João, aquele homem que você batizou lá do lado de lá do Jordão, ele está batizando outras pessoas, ele está pregando e batizando, e muita gente está indo atrás dele. Olha a nossa igreja como está encolhendo, olha como a igreja de Jesus está crescendo. Nós éramos tantos aqui seguindo você, João Batista, e agora olha a igreja de Jesus como está cheia, e a nossa só está diminuindo, só está indo gente embora. E o que João vai dizer é que, olha, vou ler, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu, se do céu não for dada a ele. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim.
convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, olha o que João Batista está testificando, o mesmo que Jesus disse, que Jesus era aquele que veio do alto, que ninguém pode subir ao alto, senão aquele que do alto desceu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito, olha as palavras, olha o Espírito, Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João repete aquilo que Jesus havia dito para Nicodemos. E é isso que o capítulo 3 de João vai nos ensinar. Que se nós queremos ver de verdade o reino de Deus, como nós cantamos aqui, se nós queremos realmente experimentar o reino de Deus, como nós dizemos que queremos, nós precisamos apenas entender o que Jesus explicou para Nicodemos, que precisamos nascer de novo, para cumprir a promessa feita por Deus através de Ezequiel, de que ele aspergiria água pura, limpa, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe aquela pessoa que precisa ser banhada porque não é capaz de banhar a si mesmo? Todos nós aqui já encontramos pessoas que por uma debilidade, uma deficiência, uma dificuldade física, ela precisa que alguém lhe dê banho. Seja uma criança porque é muito pequena, ou seja uma pessoa doente porque perdeu as suas capacidades. Assim somos nós diante de Deus. Não temos capacidade sequer de nos lavar, mas Deus, pelo seu imenso amor, Ele nos toma nas suas mãos e joga água sobre nós. É isso que João está contando para nós no capítulo 3 do seu Evangelho. Que nós precisamos ser como esta pessoa totalmente dependente, totalmente necessitada, que precisa e que reconhece que não é capaz de se purificar dos seus pecados, que não é capaz de, por esforço próprio, se limpar e ser digno do amor de Deus, como nós cantamos aqui. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Nós não somos dignos desse amor. Mas nós precisamos ser humildes e tocados pelo dom de Deus, pela pregação do Evangelho. Precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus e aceitar que Ele jogue sobre nós a água pura que nos limpa do nosso passado, que nos limpa das nossas traições, que nos limpa das nossas vergonhas, que nos limpa das nossas incapacidades, que faz com que nós sejamos capazes de receber a lavagem do Espírito Santo, que entra em nós e depois de purificados pela palavra, nos torna uma nova criatura. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Assim eu resumiria o capítulo 3 de João para você. Você precisa receber de Deus a lavagem da água pura que Ele tem, que brota do seu trono. Como nós lemos aqui, o pastor leu no começo, que a voz de Jesus era a voz como a voz de muitas águas.
Meu Deus, a palavra é tão clara, o mesmo João que escreveu o Evangelho, agora escreve o Apocalipse e ele repete para nós, para que isso fique gravado no nosso inconsciente, no nosso consciente, para aquele que consegue ver, olhar e ver, olhe e veja, para aquele que consegue ouvir e entender, escute e entenda, aquele que fala as palavras, aquele que desceu do céu, o Verbo de Deus que se fez carne e encarnou no nosso meio, ele é aquele que é a água da vida, a voz dele, as palavras dele são como as vozes de muitas águas. A palavra de Deus é perfeita, irmão, e ela quer que você se coloque em submissão e aceite que Deus te dê o banho verdadeiro e te purifique de todo pecado. Então ore comigo, peça ao Senhor que dia após dia continue a te purificar e a encher você do Espírito, para que você não seja mais carne, para que você não tenha mais um coração de pedra, mas que você seja alguém que tenha um coração de carne e que seja verdadeiramente nascido de Deus.